eu quero trazer para vocês uma dica relacionada à interpretação de texto e a gente depois vai, né, fazer aqui as questões. Quando você encontrar, né, quando for fazer a sua prova e encontrar um texto, o que eu recomendo? Que você não faça a leitura do texto primeiramente. Que você apenas dê uma olhadinha no título, né? Por exemplo, aí Exposed. Gente, esse texto, só uma observação, tá? Esse texto, vocês vão ter que me dar um desconto, assim, gigantesco. Porque eu escolhi esse texto, achei interessante, visto que a Banco Unifil, ela traz uns textos bem simplesinhos, então esse eu achei um pouquinho melhor, mas tem muita expressão em inglês, e o meu inglês tá assim, enferrujadíssimo, sendo bondosa, né? Então, vocês vão me dar um desconto aqui fazendo essa leitura. Faz, assim, uns 20 anos que eu não estudo nada de inglês. Então, já vou pedindo para vocês esse desconto, tá? Então, o que eu recomendo? Que você dê uma lida no título. Esse título aí é um título um pouco maior, tem um subtítulo também, ó. Exposed nos esportes, os casos de violência sexual, machismo e outros abusos, efeito MIT, onda de denúncias de comportamentos abusivos choca esporte eletrônico brasileiro. Então, eu já estou vendo aí, pelo meu título, que vai falar de violência sexual, machismo, abusos, e está relacionado a esporte eletrônico brasileiro, jogos. Ok. Peguei o meu título, vou logo para a minha questão 1. É isso que eu recomendo que vocês façam. Peguei meu título, vou lá para a questão 1. Então, olha só, questão 1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Então, alternativa correta de acordo com o texto. O que a gente vai fazer? A gente vai ler as alternativas primeiro. Letra A, o texto alerta para o perigo dos jogos online. Então, alerta para o perigo. Eu vou já sublinhando algumas coisas que eu quero fixar, certo? O texto alerta para o perigo dos jogos online com a disseminação da internet. Todos estão, olha, isso aqui já é de você ficar com a orelha em pé, né? Mas aí vamos ficar vamos checar lá no texto. Todos estão expostos a passar por situações de exposed. Então, tá, deixa aí essa letra A. Letra B. O texto mostra os casos de abusos ocorridos com jogadores renomados dentro do mundo gamer. Então, tá, o texto mostra casos de abusos casos de abusos ocorridos com jogadores renomados. Com jogadores renomados. Eu tenho que ver se foi isso mesmo. Letra C. O texto mostra os casos de abusos feitos por jogadores renomados. Então, ó, a gente já percebe uma mudança de perspectiva aqui. Eu estou vendo na letra B que é os jogadores sofrendo abuso. E na letra C eu vejo que é os jogadores cometendo abuso. Então, eu vou ler já procurando isso aí. Letra D. Ser exposed, de certa forma, é benéfico, já que com isso os pro players se tornarão mais conhecidos. Seria uma opinião bem duvidosa? Seria, mas é possível, tá? Eu não estou lendo o texto ainda, então eu não vou levar a minha verdade ao fazer a leitura do texto. Eu tenho que ler, de fato, o que o autor me traz. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas eu vou fazer a leitura de forma isenta e vou procurar o gabarito. Então já deixa aí esse benéfico, vamos ver. Letra E. O fato de serem jogadores profissionais e até mesmo técnicos resulta em algo positivo para alertar jovens abusados. Estranho também, mas a gente vai fazer a leitura buscando. O que aconteceu aqui? Eu fiz digamos assim, meio que passei uma peneira aqui. Tenho uma ideia já do que eu vou encontrar nesse texto. É diferente do que ia acontecer se eu fizesse uma leitura, gente, totalmente solta. Quantas vezes, me diga uma coisa, quantas vezes você está aí, no conforto da sua casa, no seu lar, fazendo a leitura de alguma coisa, de um texto, às vezes até de uma fofoca na internet, texto suave, você está lendo e do nada, peraí, o que foi que eu li mesmo? Peraí, deixa eu voltar, não estou lembrando mais, não entendi, peraí, deixa eu ver. Dá aquela voada, né? Ah, eu não estou entendendo mais, vou voltar. Isso você está na sua casa, tranquilo, e acontece isso às vezes, não acontece? Pois é, imagine na hora da prova. Um texto longo,
né? Não é um texto tão curto, é um texto longo. Você fazer uma leitura totalmente solta, sem saber nem o que está procurando, só ler, entre aspas, por ler. E depois vira a questão. Quando você fosse olhar isso aqui, você não teria retido quase nada dessa primeira leitura. Essa primeira leitura, quase toda jogada fora. Você vai olhar a questão e vai ter que fazer a leitura toda, né? Toda do zero. Então, o que, é que eu te recomendo? Evite essa primeira leitura solta, porque ela realmente não agrega quase nada. Você não aproveita praticamente nada. Então, deixa essa primeira leitura para lá. Faz logo a leitura da primeira questão, né? Da questão que fala do texto, a primeira questão. Vê mais ou menos o que você está buscando, porque aí você vai fazer uma primeira leitura bem mais direcionada já. Ah, mas se eu precisar ler 2 vezes, então você ia ler 3. Você sempre vai conseguir encolher aí e reduzir uma leitura, fazendo dessa maneira, tá certo? Então, tenta aplicar esse método, qualquer coisa depois me traz um feedback se não melhorou. Vamos fazer a leitura agora? Eu tenho ideia do que eu estou procurando, né? E já me peço desculpas pelo meu inglês sofrido, viu? Então a gente já viu aqui o título, ó. Após a tatuadora Daniela Lee ter acusado o Gabriel Mitty, né, de agressão sexual por meio de prints postados no Twitter. Então, após essa tatuadora ter acusado o Gabriel Mitty, né, de agressão sexual por meio de prints, uma onda de denúncias no esportes, incluindo violência sexual, abusos, machismo e até pedofilia, tomou conta das redes sociais. Os Exposed agitaram comunidades como League of Legends, Counter-Strike, esse Global Offensive, por envolverem pro players e até casters e criadores de conteúdo bastante conhecidos. Então, esses prints, né, que foram soltados inicialmente, ó, a tatuadora Daniela Lee, ela acusou esse Gabriel Mitty de agressão sexual, e por meio de prints, né, postados no Twitter, e a partir daí houve uma onda de denúncias. Digamos que ela foi assim, acendeu, né, o pavio, né, e aí foi tá pegando fogo aí em tudo. Ela foi o início, foi o pivô. Né? E aí esses exposes agitaram essas comunidades, porque envolveram esses pros players e casters, enfim. Aí, exemplos não faltaram. Além de Meet, o pro player do CSGO, o Felipe Punks, sei lá como é que nada pronuncia isso, foi exposto com prints mostrando flertando com uma menina de 15 anos, né? E perseguindo a também atleta Bruna Sobieski, acho que é assim que pronuncia. Tiago Tino, aqui tá complicado, viu, gente? Tinos, sei lá. Tiago, eleito melhor atleta do LoL em 2020, recebeu graves acusações de ter um relacionamento abusivo e até ter agredido sua ex-namorada. Confira alguns casos de exposed no esportes desta semana. Aí vem Gabriel Mitty. A tatuadora Daniela Lee postou um texto no Twitter relatando uma ocasião em que o caster e ex-técnico de LoL, Gabriel Mitty, tentou forçá-la a fazer sexo oral nele há 6 ou 7 anos. A paulistana também afirmou que outras mulheres comentaram ocasiões parecidas envolvendo Mitty, como a cosplayer Débora Fuzetti, que respondeu a postagem de Daniela na rede social. Em nota oficial, Mitty se desculpou por erros no passado, de forma generalizada. A Riot Games afirmou que o caster não fará parte das transmissões do CBLOL 2021. Aí tem esse Felipe. O ex-atleta da Sharks Sports aparece em prints com uma garota de 15 anos, 7 anos mais nova que ele, sugerindo relações sexuais entre os dois, inclusive admitindo o quão problemático isso seria. Em outra série de prints, aparece insistindo e perseguindo outra garota, para quem ele teria inventado uma mentira em que teria transado com ela. O player confirmou as acusações e pediu desculpas veementemente em nota oficial, afirmando que se arrependeu. A Sharks declarou que abriu um processo interno para apurar os relatos envolvendo o jogador de CSGO. Então, bora lá. Gente, o texto ele alerta para o perigo dos jogos online com a disseminação da internet. O texto fala sobre isso. Ele fala o objetivo desse texto. Eu quero que você faça a leitura desse texto pensando. Para que? Para que o texto foi escrito? É o que a gente gosta de trazer como uma dica para vocês no momento em que vão fazer, né, a interpretação. Para que esse autor trouxe esse texto? Foi para alertar o perigo dos jogos online? Não. Ele foi realmente para dar notícia sobre essas situações aí absurdas, né, de
assédio sexual envolvendo esses jogadores renomados. Então, perceba, o para quê é isso. Né? O objetivo aí não é fazer esse alerta. Então, a letra A está fora de cogitação. O texto, né, ele deixa, a partir da leitura que a gente faz, que são os jogadores quem promovem os abusos, não são eles que são abusados. Então, a letra B está fora. Está aqui o meu gabarito. Ele mostra casos de abusos feitos por jogadores. Né? Em momento nenhum a gente tem relação desses exposed ou de serem profissionais e o fato de serem profissionais famosos, né, de ter um efeito benéfico. A gente não tem nada nesse sentido nos textos. Isso é uma total extrapolação. A gente não tem nada mencionando isso, então faz com que a gente marque tranquilamente o gabarito, letra C. Então é assim que a gente vai proceder lá na nossa prova. É desse jeito que a gente vai fazer, tá bom? Então, fazer a leitura primeiro das alternativas, né, da questão, para buscar fazer uma leitura mais direcionada do nosso texto, né, facilitar e ganhar tempo. Então, Louisiana 2020 são doenças de origem de infecções bacterianas, exceto. Aqui seria bom você saber aquela tabela que eu falei, é bom vocês lembrarem, porque inclusive aqui não tem nenhuma lesão das mais conhecidas, né? Tuberculose, sífilis. Mas se você souber também uma regra, né? Ou você soubesse que, por exemplo, histoplasmose não é bacteriano, também você mataria a questão. Né? Porque geralmente o sufixo -ose, então aqui o sufixo -ose, ele é um indicativo do quê? É um indicativo de uma doença fúngica, de uma micose. Então, por exemplo, histoplasmose, paracoccidioidomicose, a gente hoje em dia chama de candidose, né? Antigamente falava de candidíase, mas candidíase dá uma impressão de se tratar de uma doença por um, como que chama? Agora me fugiu o nome, mas não dá a ideia de ser uma doença fúngica, dá uma ideia de ser uma doença parasitária. Então, por isso que hoje em dia prefere-se, né, o uso da nomenclatura candidose ao invés de candidíase. Né, mas ficou consagrado o termo candidíase. Agora, impetigo, difteria, tonsilite estreptocócica são doenças de origem bacteriana. E isso estava, né, eu coloquei até em destaque lá naquele primeiro slide, justamente essas lesões. Mas é bom você ter uma ideia de todas as outras. Então, a doença de arranhadora por gato, a tuberculose, a actinomicose, ela engana. Por quê? Actinomicose. Micose é um indicativo de uma doença fúngica. Mas como essas lesões foram, né, inicialmente achava-se que essas lesões se tratavam de lesões fúngicas, acabou-se ficando como consagrado e continua se chamando de actinomicose, mesmo sabendo que é uma doença bacteriana. Então a gente sabe que histoplasmose é fúngico, não é bacteriano. Histoplasmose é uma lesão causada, né, por um fungo que ele geralmente está presente nos excrementos de pássaros. Aqui no Brasil, geralmente tinha uma época pré-pandemia, pré-Covid, que estava tendo alguns casos de histoplasmose, principalmente por conta desses fungos estarem alojados nos pombos. E aí o que acontecia? Os pombos faziam os excrementos, né? Cocô e xixi junto, geralmente, né? O pombo. E aí, quando ressecava, o que acontecia? O pessoal varria e aí suspendia esses fungos que estavam presentes nos excrementos de pombo. E aí, por aspiração, acontecia a contaminação dessas pessoas que estavam, né, fazendo o processo de limpeza. Por isso que fezes de animais, assim, né? O fungo, ele é bem leve, na hora que está seco, se a gente fazer a varrição somente, acaba suspendendo e por aspiração a gente pode adquirir, né, esse quadro de histoplasmose. Obviamente que não é todo mundo que vai manifestar. Geralmente quem manifesta são pacientes que têm imunossupressão.
Luisiana também, ó, são classificados como lesões traumáticas dos tecidos bucais, podendo ser autoinduzidos, iatrogênicos ou acidentais, exceto. Aí é fácil, né? Se é traumático, obviamente que bacteriano não é traumático. Bacteriano é uma doença provocada por um agente bacteriano, um agente microbiológico. Então a gente sabe que lesões traumáticas podem ser lesões químicas, por exemplo, né? Por que a gente isola o paciente se vai fazer canal endodontia? Porque o hipoclorito, né, se dependendo da sua concentração, dependendo da sensibilidade do paciente, ele vai causar lesões químicas. Lesões físicas, né? O calor, por exemplo, pode fazer lesões físicas, pode fazer queimaduras. Lesões térmicas também está relacionado com o calor, né? Então, obviamente, é uma questão bem simples, uma questão bem fácil, que a gente sabe que é lesões bacterianas. Que não são, né? Traumatismos na dentição decídua são ocorrência comum na dentição decídua. As questões da Unifil são mal formuladas, né? Você vê que é redundante, eles repetem muito palavras, né? Já não é a primeira questão, já teve outra que ele falou e eu não comentei, né? Falou controle 2 vezes. Então, ele fala que é comum, tá? Na dentição decídua. Então, traumatismo na dentição decídua são ocorrência comum na dentição decídua, né? Já é mal formulada por aí a questão. Principalmente na fase que as crianças estão aprendendo a andar. Caso ocorra um traumatismo com intrusão de um incisivo superior, está indicada uma radiografia oclusal modificada de Handel. O que é a radiografia oclusal modificada? Também chamada como Handel. É aquela radiografia que você pega o filme periapical, adulto, normal, coloca na boca da criança como um filme oclusal, incide na ponta do nariz. E aí você vê de canino a canino. Essa é a radiografia indicada pós-trauma em toda criança com idade pré-escolar, né? Criança com a dentadura decídua, que são as crianças com mais ou menos até 6 anos de idade. Então, toda criança que sofreu um traumatismo, né? Você não vai fazer periapical, você faz a radiografia oclusal modificada, também conhecida como Handel. Essa é a radiografia de escolha para a dentição decídua, tá? E aí ele diz, uma imagem encurtada indica que o dente intruiu em direção, e aí a gente vê que é uma questão de 2019. Então, aqui não entra nem no mérito do IADT, tá? Porque foi antes dele, e aí está falando justamente aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Quando a radiografia está encurtada, significa que você desviou do permanente, foi por vestibular, porque a raiz do dente descido, né, a do dente superior, ela é vestibularizada e distalizada. Então, o ápice dela é vestibularizado e distalizado, porque a natureza é sábia, sabe que a criança vai bater, aquele dente vai intruir, vai desviar do germe do permanente. Então, quando você radiografa e vê que esse dente intruído, parece que ele está encurtado, significa que o dente intruiu em direção vestibular e não afetou o permanente. Se ela está alongada, significa o quê? Que foi por palatina e provavelmente atingiu o permanente. Só que aqui ele quer saber, tá? O que aconteceu. Então, na verdade, a gente já sabe que se foi encurtada, foi por vestibular. Então, não é por palatina, tá? Isso, independente do IADT, tá? Se vai extrair ou não, ainda hoje, mesmo atualizando, essa parte continuaria igual. Se você radiografou e foi por vestibular, né, ela vai ter essa característica de encurtamento. Se tiver alongada, é que foi por palatina, tá? Então, independente se vai extrair ou não, essa aqui você já teria só essas 2 alternativas, a e a B, tá? E aqui essa questão de 2019, né? Ele quer saber o que vai fazer, né? No caso, né, a gente vai acompanhar. E hoje também, se fosse por vestibular, hoje, independente, por vestibular ou palatino, você vai acompanhar. Então, essa daqui não mudaria nada se nós aqui em 2020 foi por vestibular, vai acompanhar. Se fosse por palatino, também hoje acompanharia. Então, se for por vestibular, nunca vai extrair. Então, mesmo se... professora, mas a gente está em 2020, o EADT mudou? Essa questão não mudaria nada, continuaria a mesma resposta. Porque se foi por vestibular, aqui está escrito a única alternativa que cabe deve ser prescrito antibiótico, caso tenha ocorrido
rompimento da tábua óssea. Só esse final que não tem a prescrição de antibiótico, tá? Em nenhum caso, tá? Mas você não vai extrair o dente. Então, o que sobrou aqui foi a B, mas já há muito tempo a gente não tem que prescrever o antibiótico, tá? Então, não entendi. Eu entraria com recurso mesmo sabendo, né? A resposta eu ficaria bem quietinha se eu tivesse acertado, porque aí aqui acertou. Então, vestibular ou palatina não extrai. Se for encurtada é porque foi vestibular. Se for alongada é porque foi por palatina, tá? Então, a alternativa aqui no caso correta B, apesar de eu, Carolina, não concordar com essa prescrição de antibiótico, não tem nada a ver. Acompanha a criança e hoje a gente sabe que a gente é totalmente contra prescrever antibiótico sem necessidade. Questão 11, de 2021. Uma semana após ocorrer a luxação extrusiva de um dente descido, então, atendimento tardio, tá? Luxação extrusiva, extrusão de dente descido. Então, uma semana após ocorrer a luxação extrusiva de um dente descido, inicia-se a formação de um novo colágeno para unir as fibras rompidas do ligamento periodontal e que resulta na consolidação inicial de um dente luxado ou reimplantado. Após quanto tempo espera-se que o reparo das fibras principais já tenha alcançado cerca de 2/3 da resistência mecânica do ligamento periodontal? Poxa, uma questão difícil, né? Uma questão, né, com bastante detalhes. Mas ele está dizendo, ele está afirmando que o novo colágeno é formado. Antigamente, quando você tinha a luxação extrusiva, a gente reposicionava e fazia contenção, tá? Hoje não mais, mas antigamente era isso que a gente fazia. E essa contenção, e a contenção de um dente, né, que reposicionado, geralmente é de 14 dias, que seria 2 semanas, que é justamente esta resposta, tá? Hoje, como eu expliquei para vocês, a gente não faz mais a contenção, ou a gente extrai, ou a gente reposiciona com muito cuidado, né? E pode até ser feita por 4 semanas, mas o que a gente tinha até então era, né, reposicionar e fazer por 14 dias, que seria justamente esse tempo de 2 semanas. Então, a resposta dessa questão 11 são 2 semanas.